Alô pessoal, mais uma vez aqui com você com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios. Rede União sempre de bem com a vida, com uma programação para lá de excelente para você de segunda a sexta. Uma programação que começa às 7 e vai até às 8 da noite com muita música e informação na medida certa. Bom, hoje nós vamos falar sobre política. Além do problema que nós estamos enfrentando internacionalmente, com a taxação que o governo Trump está espalhando pelo mundo, e essa taxação vai ser um tiro no pé, porque se estava tendo o enfraquecimento do governo Lula, agora o que nós vamos ter é um fortalecimento do governo Lula, e isso vai ajudar e muito a fazer com que o governo tenha boa avaliação. Então, é um erro, né, por parte aí do Trump e também dos bolsonaristas que vão ficar. Bolsonaro, a gente não está fazendo aqui nenhuma campanha, mas é o que a gente consegue compreender, é que com isso, com essa taxação, a extrema-direita vai ficar como inimiga do Brasil e a esquerda, Lula, vai ficar como o salvador da pátria, porque no fim o Trump vai ter que recuar dessa taxação que vai prejudicar os próprios Estados Unidos, até porque ele tá taxando o mundo, já taxou o Brasil, taxou o México, e esses países eles vão se unir, o BRICS vai ficar mais fortalecido e novos comércios vão surgir. Então, mas o que a gente pode fazer? Mas não vamos falar também da nossa política aqui interna, principalmente no Rio de Janeiro, aonde a gente tem analisado a situação do Eduardo Paes com o cartão Jair, o tiro também no pé que ele está dando, e aquilo também que a gente já estava aguardando com o caso com relação à demissão do secretário de Transporte, Washington Reis, do governo Cláudio Castro. Porque o governador em exercício na época, o senhor Rodrigo Bacelar, aproveitando a viagem do governador Cláudio Castro a Portugal, ele acabou por conta própria, entre aspas, exonerando o secretário de Transporte, o Washington Reis, ex-prefeito de Caxias, e que tem uma força muito grande na cidade de Caxias. Por que ele, vamos botar aqui, acabou, entre aspas, exonerando, né, sem conhecimento do Cláudio Castro, mas eu acho que o Cláudio Castro tinha conhecimento sim, até porque era uma coisa que já vinha sendo conversada entre eles. É lógico que o Cláudio Castro não vai falar abertamente, porque ele nem aquilo que o Washington Reis esperava, que seria a anulação dessa medida por parte do governador em exercício, o Rodrigo Bacelar, não aconteceu. O Cláudio Castro confirmou a decisão do Rodrigo Bacelar em exonerar o ex-prefeito de Caxias e também o ex-secretário de Transporte, Washington Reis. Agora, é logicamente que o Bacelar não chegou do dia para a noite para tomar essa decisão. Isso já vinha sendo ali discutido. Cláudio Castro não queria ficar mal com o Washington Reis e acabou, né, vamos botar ali, que, concordando com essa atitude, antes, né, dele viajar. Ele já, logicamente que ele sabia o que ia acontecer. E aí, o Rodrigo Bacelar, de uma forma também arbitrária, o senador Flávio Bolsonaro não concordou, porque ele é do PL, é do núcleo ali do bolsonarismo, Cláudio Castro, PL, Rodrigo Bacelar, PL, então fazem parte do bolsonarismo. Mas o senador Flávio Bolsonaro não concordou com essa ação, com essa atitude, porque também foi ali um tiro no pé no movimento
da extrema-direita, porque iriam apoiar o Rodrigo Bacelar, né? Não iriam querer a aproximação, eles não querem a aproximação de Washington Reis com Eduardo Paes, que Eduardo Paes também vai ser candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Então, o senador Flávio Bolsonaro tinha orientado ao Rodrigo Bacelar e também ao governador Cláudio Castro que ele, né, fizesse uma reavaliação dessa atitude e reconduzissem o Washington Reis ao cargo. Mas isso não aconteceu, por causa da arrogância do Rodrigo Bacelar, que disse que se, né, o Cláudio Castro reconduzisse o Washington Reis ao cargo, ele não iria fazer parte do projeto para ser o sucessor. Ele é o candidato, ele é o sucessor do do Cláudio Castro no governo estadual, já que o Cláudio Castro vai concorrer ao Senado. E com isso, o ex-secretário Washington Reis, que esperava que o governador fosse reavaliar e o reconduzir ao cargo, agora entendeu, né, que, na verdade, isso tudo já estava planejado. Ele tentou minimizar a atitude do governador Cláudio Castro, dizendo que eles são amigos e que eles conversaram e que mais para frente vai se ter a redução das tarifas do metrô, do trem, para R$ 4,70, né, porque isso é uma luta que está se tendo no estado do Rio de Janeiro, para que essas passagens elas sofram uma redução. E aí o Washington Reis, ele anunciou em uma entrevista que as passagens do trem e do metrô serão reduzidas. Bom, e diante disso também, ele acabou anunciando que ele também será candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo MDB. Então, qual é a avaliação que nós podemos ter no momento disso tudo? Logicamente que, com a discordância por parte do senador Flávio Bolsonaro da demissão de Washington Reis e pela atitude sendo mantida pelo governador Cláudio Castro, então, até porque já se tem dentro dos bastidores do próprio PL, há uma rejeição muito forte ao Cláudio Castro, porque o núcleo bolsonarista, o raiz, não gosta dessa performance, dessa situação, desse sentimento, desse movimento apaziguador que o Cláudio Castro ele tenta ter, porque o núcleo bolsonarista, eles são mais radicais, eles querem mais radicalismo. E também vão entender que isso foi contrário à orientação do Flávio Bolsonaro, ou seja, há um racha, né? Há um racha agora no PL, há um racha nesse núcleo. Por causa de que, se o Washington Reis vier realmente como candidato, ele vai ter o apoio do Flávio Bolsonaro. Isso é certo. Certo. Se o Washington Reis vier como candidato, e eu acredito, né, que ele vai ter até muito mais chance de ir ao segundo turno com Eduardo Paes do que o próprio Rodrigo Bacelar, que ficou com uma avaliação ruim, negativa, de autoritário, arrogante, presunçoso. A gente conseguiu observar no meio, né, ali nos políticos do próprio PL, uma discordância com relação à atitude arbitrária do Rodrigo Bacelar. Ou seja, não agradou também ali aos políticos do PL ou da extrema-direita de outros partidos que fazem parte ali da base do governo. Isso não agradou, né? Mas estão impondo a força. O Rodrigo Bacelar impôs a decisão dele à força. Então, logicamente que se o Washington Reis vier governador, ele vai arrebanhar uma boa parte dessa extrema-direita,
ele vai arrebanhar uma boa parte desses políticos que não querem o Rodrigo Bacelar, porque já viram que ele é um arrogante. Então, o Washington Reis, aqui com certeza, ele vai ter muito apoio e com certeza ele deve ter até apoio do próprio Bolsonaro. Isso aí é certo, porque acredito que Cláudio Castro esteja vazio, né? E até porque para o Senado ele vai precisar de um grupo, né, maior de apoio. E querendo ou não, Caxias, a cidade de Duque de Caxias, é a terceira cidade em colégio eleitoral e também é a terceira cidade com maior número de população, só perdendo para as cidades do Rio de Janeiro, capital, e São Gonçalo. Então, quer dizer, você não pode chegar a desprezar um número tão expressivo de eleitores dentro da cidade de Duque de Caxias, aonde o Washington Reis tem muita força. Por outro lado, o senhor Eduardo Paes, com esse movimento também do cartão Já É, e aí a gente precisa depois pesquisar muito mais sobre isso, mas há informações, a gente vem obtendo informações de que a empresa que está aí fazendo o cartão Já É pertence a familiares do Eduardo Paes. Então a gente não sabe também se é por causa disso que nós estamos tendo essa imposição que está sendo, nesse momento, e vai ser prejudicial à população, vai ser prejudicial aos usuários dos transportes, porque o cartão Já É, ele não faz a integração com as outras cidades que compõem o Grande Rio, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. Ou seja, quem for, né, precisar de se deslocar para a cidade do Rio de Janeiro, de outras cidades, vão ter que pagar, porque o Estado ele ainda não, né, fez o sistema no cartão Já É no Estado, ainda continua valendo o Rio Card. Então, até o ano que vem ainda, os moradores das outras cidades vão contar com o validador do Rio Card. E já na cidade do Rio de Janeiro, a intenção do Eduardo Paes é que os ônibus, os transportes, tenham só o validador do cartão do Já É. O BRT, por exemplo, não vai aceitar o Rio Card. Agora, isso, ou a justiça vai ter que entrar, vai ter que ser acionada por políticos também de oposição, que vão perceber o prejuízo muito grande que a população tem que gritar. As pessoas não podem ficar como estão aí, né, dando essas entrevistas. Não, porque eu estou aqui há tantos dias, eu estou aqui há tantas horas, eu estou vindo de outro município para cá, não está funcionando, não está entregando no tempo certo, não está desbloqueando. As pessoas não podem só ficar nesse discurso. Tem que falar, nós, né, estamos tendo prejuízo porque nós não estamos conseguindo ter o benefício do direito, que é a integração no bilhete único. Ou seja, estão pagando duas passagens, e vão pagar duas passagens. A do bilhete único, que é de R$ 8,95 ou R$ 8,55, né, que você passa, né, nos transportes intermunicipais, ele vai te cobrar esse valor, e quando você passa na capital, dá 0,0. Então, agora isso com os cartões Já É, isso não vai acontecer, porque você vai passar o cartão Rio Card no ônibus, que é intermunicipal, mas quando você for usar na cidade do Rio de Janeiro, você vai ter que usar o Já É, e o Já É não vai fazer ali a integração, ele não vai zerar, né, o cartão. Você vai pagar R$ 8,95 ou R$ 8,55 mais os R$ 4,70. Ou seja, e isso também vai gerar um prejuízo muito grande, porque vai haver muita demissão, muitas empresas não vão querer pagar esses valores, né? Não vão querer aumentar o número dos valores nos cartões, dos transportes, dos seus colaboradores, dos seus empregados, então vai se ter demissão. Então isso também vai prejudicar muito o Eduardo Paes, porque ele não era para ter tomado essa decisão agora. Primeiro, você tinha que ter uma total integração com o Estado, e aí sim, depois que o Estado também fizesse, né, esse sistema, implementasse esse sistema do Já É
nos ônibus intermunicipais, aí sim você faria a operação de uma forma geral do cartão já sem prejudicar os usuários, né? Mas o Eduardo Paes também, na sua loucura, né, porque está nessa briga aí com os empresários de ônibus, não está conseguindo estar igual o Trump, não está conseguindo enxergar a verdade. Vamos tarifar, mas entendendo que esse tarifaço vai prejudicá-lo no próprio mercado interno dos Estados Unidos, assim como também o Eduardo Paes será muito prejudicado, porque quando a população ela começar a entender que ela está tendo prejuízos, então ela vai ficar contra ele. E é aí aonde que vai entrar o Washington Reis, né? Aí ele vai entrar também porque ele consegue captar discurso populista, né? Ele consegue captar eleitores que gostam desse tipo de discurso, de você ter benefícios, não pode se mexer nos seus direitos, de fato não. Aí ele vai falar sobre essa questão da integração, que isso pode ser feito no transporte, né? Então, e vai jogar tudo isso aí que as pessoas estão tendo de prejuízo e sofrendo, porque você colocar idosos nos postos aonde estão sendo feitos o cartão já horas e horas e horas, pessoas com fome, pessoas com necessidades, precisando fazer as suas necessidades, o atendimento que não tem uma eficiência, demora, isso é uma crueldade, né? Isso é uma crueldade, querendo ou não, o Eduardo Paes está praticando uma crueldade muito grande até com os idosos. Mas aí eles têm o direito ao benefício, à gratuidade, apresentando a carteira de identidade, essas coisas. Mas mesmo assim, está se colocando uma maldade, uma crueldade sobre a população idosa, que não precisava passar por isso, não precisava. Mas aí o Eduardo Paes, né, nessa guerra insana que ele está tendo com os empresários, então ele não está entendendo que ele também está prejudicando aqueles que seriam os seus eleitores. E vai ser uma vergonha para o Eduardo Paes. Por que vai ser uma vergonha? Porque ele já estava praticamente com essa eleição para o governo do estado garantida. Ele não, o Rodrigo Bacelar não iria fazer frente com a não ser se nós tivermos aí um nome, né, um pouco mais também como o Antônio Garotinho. A não ser se ele também vier o Antônio Garotinho, e ele é um político experiente, né? Ele consegue também arrebanhar esses discursos, até porque ele fez o restaurante popular, ele é um político muito esperto, né? Então muito ardiloso, e se ele entrar nessa disputa política, aí complica mais a vida do Eduardo Paes, porque ele vai jogar tudo isso em cima do Eduardo Paes e vai prejudicar a sua campanha, vai prejudicar a campanha do Eduardo Paes. Então, quer dizer, e o cartão já de fato, a gente já tem observado isso, que muitas pessoas que já têm esse cartão e que estão até utilizando dentro da cidade do Rio de Janeiro, estão sendo prejudicadas, porque ela vem das outras cidades, mas precisa utilizar na cidade do Rio de Janeiro, o cartão já E pessoas que já estamos tendo relatos de pessoas que já estão sendo demitidas por causa dessa movimentação, dessa ação por parte do prefeito Eduardo Paes. Então, ou seja, é uma bagunça que nós estamos vivendo, né, na política de uma forma internacional e de uma forma nacional, né, principalmente aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. É uma bagunça, porque eles não conseguem, nessa briga deles, entender a real necessidade da população e vão cometendo as loucuras. E aí, depois, né, aí vão vir com aquela fala manhosa, falando que um vai querer jogar a culpa no outro, e o certo é que a população ela vai ter que tomar a decisão. Mas eu acho que com isso, o Eduardo Paes, com relação, e quando chegar em agosto, né, que em definitivo não vai poder se aceitar, aí muitos vão ter que gritar. A população ela vai ter que gritar. A justiça só pode, né, agir se ela for, no caso, provocada. Não há uma ação da justiça por vida própria, questões próprias, não pode, ela tem que ser provocada. E se tendo muitas ações na justiça contra o cartão GE, contra a retirada do validador Rio Mais, do Rio Card, então a própria justiça ela vai mandar, né, isso a parar, porque a população está tendo prejuízo, e vai exigir mais um tempo para que também o Estado consiga chegar, se colocar e ele consiga implementar nos ônibus intermunicipais o cartão já porque aí sim, você tendo o cartão já
sendo aceito no estado e no município, né, você consegue fazer a integração. Então, é isso aí. Então, vamos fazer um resumo da nossa conversa de hoje. A política de taxação vai ser ruim para também o governo Donald Trump, para os americanos, tá? E vai fortalecer agora o governo Lula, lógico que isso vai, porque eles vão trabalhar em cima disso aí. Os blocos, né, internacionais, eles vão conseguir também agora, eles vão se firmar, porque já que existe uma taxação generalizada por parte do Donald Trump, então os outros países, eles vão se unir. E outra, eles estão querendo também o fim, né, dessa máquina aí, eles não querem mais aceitar essa moeda, o dólar, porque é uma imposição norte-americana. Eles querem fazer comércio com uma nova moeda. Isso também está fazendo com que o Trump fique revoltado da vida, né, porque aí é um meio também que os outros países terão para fugir dessa pressão norte-americana. E aqui na parte nossa, interna, estamos tendo esses problemas entre o governo do estado, né, e também a prefeitura. O governo do estado, Cláudio Castro, consentiu com a demissão do Rodrigo Bacelar, do Washington Reis, feita pelo Rodrigo Bacelar. E o prefeito Eduardo Paz está dando um tiro no pé com a implementação e a obrigação do cartão Já É. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.